Né? Eu vou tirar os comentários aqui para que a gente possa focar, tá? Naquilo que a gente vai ministrar nessa noite. Desativar comentários. Pronto. Eu queria compartilhar com os irmãos dois textos. Praticamente essas três últimas mensagens aí que eu vim trazendo, vim anunciando, está dividindo alguns textos em outros contextos. É aquilo que eu falei, que é chamado de corpos hermenêuticos. A função é trazer esclarecimento e totalidade ao texto. Então, todos os textos que eu tento casar aqui é para que a gente possa ter um acesso maior de informação e até mesmo uma aplicabilidade maior. Então, hoje nós vamos usar o texto de Atos capítulo 20, versículo 25. Vou esperar você encontrar aí. Atos, capítulo 20, versículo 25 até o versículo 28. Diz assim: E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito de Deus, ou o Espírito Santo, vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Esse é um texto que tem como um subtítulo o último discurso de Paulo a Éfeso. Paulo está dando um discurso a Éfeso. Então Paulo está dizendo mais ou menos assim: olha, eu nesse momento me despeço de vocês e quero deixar muito bem claro que tentei trazer a vocês, ou compartilhei com vocês, a totalidade de Deus. Paulo fala sobre essa totalidade de Deus. Agora eu quero fazer uma segunda leitura, que está em 1 Coríntios 13, 9. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 9. Esse é o corpus hermenêuticos, né? É uma função de textos que fazem um fechamento. A excelência do amor está escrito aqui nesse texto. Paulo vai dizer que o amor ele é bondoso, o amor nunca falha. E aí ele chega no versículo 9, ele vai falar assim: porque em parte conhecemos e em parte anunciamos ou profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. O verso 12 vai dizer: porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecereis como também sou conhecido. Paulo está falando da vinda de Jesus e dessa fragmentação das faces de Deus, onde a gente acaba tendo acesso de forma individual até gerar essa totalidade. É nessa totalidade que a gente entende a maturidade. Então, o primeiro discurso de Paulo em Atos olha, eu vou dizer para vocês, tudo que eu fiz foi dar acesso a vocês à totalidade dos conselhos de Deus, a totalidade de Deus. Tudo aquilo que eu precisava passar a vocês foi feito. E lá em Corinto ele vai dizer: olha, eu quero dizer para vocês que nós nos relacionamos com Deus em partes. Em partes nós conhecemos. E em partes nós anunciamos, ou nós profetizamos. Mas quando ele vier, quando vier aquele que é perfeito, aí ele fala de Cristo, a volta de Cristo na igreja, ele diz: tudo aquilo que em parte será aniquilado. E aí sim, nós vamos conhecê-lo face a face, assim como vocês me conhecem. Paulo diz então sobre esse acesso à totalidade de Deus. É mais ou menos isso que a gente vai tentar entender hoje.
sobre como que essa face é revelada, como que a gente interage com esse desenvolvimento na vida cristã, por que que nós temos essa fragmentação na relação com Deus. Isso é importante a gente levar em consideração. A conclusão que nós chegamos é o seguinte, que essas fragmentações formam um material de preocupação de Paulo. Você vai ver que logo abaixo do Atos 20, Paulo teme que os falsos líderes entrem na igreja de Éfeso e corrompam o evangelho, e corrompam a imagem de Deus que por ele havia sido ensinado e naquilo que eles foram formados. Então, esse é um material que Paulo tem muita preocupação, e ele vai dizer que sim, ele entregou esse material a eles. Parando um pouquinho para falar sobre essas faces de Deus, para que as pessoas entendam direito essa fragmentação de Deus, quando você começa a caminhar com Deus, você vai conhecendo Deus por partes, né? Você vai lendo a palavra, você vai vendo o que ele fez, a sua obra, mas aí, mais particularmente, que está ligado à vivência, você vai entendendo um pouquinho de Deus, vai recebendo um pouquinho de Deus, você vai recebendo o cuidado de Deus, você vai vendo o carinho de Deus, o amor de Deus, você vai receber alguns milagres, você vai receber algumas visitações do Espírito Santo, e assim vai. São experiências que nós temos com o Espírito, são partes de Deus, nós vamos atingindo com o tempo a maturidade. Então você vai conhecer o Deus de amor, você vai conhecer o Deus de paz, você vai conhecer o Deus do milagre, você vai conhecer o Deus da providência, aí você vai experimentando um pouquinho sobre o Deus da restituição, aí você vai experimentar sobre o Deus do silêncio, chega uma hora que Deus fica em silêncio, você vai entendendo como Deus ele interage com as suas particularidades. Nesse momento é muito importante eu tentar explicar isso para vocês. Por quê? Porque o adoecimento na fé vem quando eu fixo uma parte de Deus, e a partir daí eu personifico Deus naquilo. Vou dar um exemplo. Eu acredito que Deus é o Deus do milagre, porque tive uma interação com Deus nessa área. E aí eu cronifico essa ideia de Deus. O que acontece? Quando as coisas não começam a acontecer, e quando os milagres não vêm, porque isso é a realidade, nem sempre vamos ter milagres, milagres existem, podemos clamar por eles, mas no final, quem vai dar a resposta é Deus, e nem sempre nós vamos ter milagres. Essa é a mensagem que a gente precisa deixar para todo mundo, porque o adoecimento está na generalização. É aí que as pessoas adoecem acerca de Deus, porque elas conheceram uma face de Deus, talvez alcançaram um milagre, e a partir daí elas acham que a todo momento milagres vão acontecer na vida dela. E um belo dia não acontece. E aí ela adoece, ela acha que Deus não ama. Tem gente que chega a desacreditar até da existência de Deus, porque fixa numa face, né? A gente tem que entender que cada face ela tem uma especificidade, ela é algo exclusivo. Ela trabalha de forma exclusiva e individual. Como assim? Quando nós pegamos o Velho Testamento, nós vamos ver que as revelações dadas ao Velho Testamento, as interações do Velho Testamento, elas são exclusivas e individuais. Você vai ver que dar 13 voltas sobre o muro de Jericó é exclusivo. E é individual, porque é dado essa orientação a Josué. Você não vai ver essa orientação sendo dada em nenhum outro lugar da Bíblia. Deus não repete essa orientação. Nenhum outro líder dentro da Bíblia ficou dando voltas.
Porque além da exclusividade da ação, ela é particular para cada líder. Ou seja, cada face de Deus, ela tem a sua exclusividade e particularidade. É aqui que a gente precisa entender, porque senão nós vamos generalizar. O que acontece? Vou tentar aplicar para vocês entenderem de uma maneira bem clara. Você vai fazer uma visita na casa de uma pessoa e ela está enferma ou tem um câncer, sei lá, de estômago. E no momento Deus orienta essa pessoa que está lá, seja ela quem for, para orar numa água. Pega um copo d'água, ora e dá para essa pessoa. São especificidades. São momentos exclusivos. Porque cada face de Deus representa uma exclusividade e uma particularidade. Tá? Isso é uma ação de milagre aplicado a um ato. Ocorre? Sim. Você vai ver que no livro de Atos a Bíblia vai dizer que dentro da exclusividade e da especificidade, que é a particularidade, os apóstolos oravam em lenços e aventais, e você vai ver que ao tocarem em pessoas endemoniadas, elas eram libertas. Qual é o problema? O problema é eu pegar uma especificidade dentro de uma face de Deus e generalizar. Aí eu pego essa água que é específica, foi particularizada e aplico a uma igreja inteira. Aí eu faço uma campanha das águas ungidas ou campanha das águas que curam. Esse é o grande problema. A especificidade, quando ela é generalizada, ela se torna um marketing religioso. É nesse ponto que o corpo teológico vai questionar esses métodos atuais de aplicar essa ideia de milagre e especificidade. Nem todo mundo vai ser curado, nem todo mundo vai receber, talvez naquela noite ninguém receba nada, mas isso é algo que é prometido. Então, sim, nós temos que entender o seguinte: Deus faz milagres? Faz. Mas a todo momento Deus está fazendo milagres? Sim. Mas todo mundo vai ser curado de câncer? Não. Isso tem que ficar muito claro, porque cada face de Deus tem uma representação. Cada face de Deus tem uma particularidade. Quantas pessoas depois pularam nas águas que Naamã pulou para ser curado de lepra? Só Naamã. É a especificidade, tá? Junto com a particularidade. É nesse sentido que nós não podemos generalizar as faces de Deus. É por isso que as pessoas adoecem. Porque quando vão conhecer uma face onde Deus fica em silêncio, elas não conseguem ficar ou não conseguem digerir essa ideia de silêncio, ou não conseguem enxergar o amor de Deus, ainda que elas estejam definhando e moribundas ou próximos à morte, né? Não conseguem declarar assim: Deus é bom o tempo todo Deus é bom, como disse o salmista, independente do que aconteça, Ele é bom o tempo todo o tempo Ele é bom. Então existe algo que nas faces precisam ser levado em consideração, que é essa revelação de Deus, que Deus dá uma particularidade, é o pouco. Então eu vou deixar de orar? Não, a Bíblia diz que você tem que orar, que você tem que pedir, mas a resposta é que vem de Deus. Por isso que nós não podemos afirmar nada a ninguém. Nós sim podemos dizer: ore, que a Bíblia diz que a oração pode muito em seus efeitos, mas a Bíblia não te dá certeza de uma intervenção. A Bíblia diz que aquele que crê, tudo é possível ao que crê. Então, nesse sentido, sim, nós podemos anunciar. Agora, dá certeza de que Deus vai fazer só se Ele mesmo falar. Fora isso, nós não podemos generalizar ações. Não podemos ficar aí dando volta no quarteirão, dando volta na igreja, porque isso vai derrubar as dificuldades da vida, os nossos problemas. Uma coisa é a especificidade, outra coisa é o marketing.
Então a gente tem que ter essa clareza de que evangelho nós estamos falando. Nós estamos falando de um evangelho que traz uma relação com a face de Deus, porque quanto mais você se relaciona, mais você se desenvolve. Você vai se relacionando com o milagre, depois você se relaciona com o silêncio, depois você se relaciona com a perda, porque não é só ganhar, evangelho não é só ganhos, tá? E aí você vai entendendo o amor de Deus. É por isso que nós podemos resumir todas as faces de Deus em o Deus de amor e paz. Quando se pergunta Deus é o quê? Algumas pessoas vão resumir: Deus é amor. Só que nós temos que ter consciência de que toda frase de efeito, ela é uma síntese. Ela é uma conclusão de algo que foi extremamente debatido. E hoje as pessoas elas estão mais nas frases de efeito para tentar causar impacto, mas elas não sabem explicar o Deus de amor e paz. Então elas usam assim na camiseta o Deus de amor e paz, ou o Deus de amor, ou o Deus de paz. Colocam no carro e quando você pergunta, você sabe me explicar o que é o Deus de amor e paz? Ela fala assim, Deus é amor. E paz tá tranquilo, Deus é isso. E aí este conceito de amor e este conceito de paz passa a ser particular. E a Bíblia tem o próprio conceito de amor e a Bíblia tem o próprio conceito de paz. Então, frases de efeito, elas são conclusivas, elas são produtos de uma síntese. Tem uma tese, uma antítese, que é o processo de análise para se chegar numa síntese. É a frase de efeito. Vou dar uma frase de efeito para você. Todo sucesso financeiro encobre um fracasso familiar. É verdade? Depende. Depende de quais condições nós estamos falando. Depende de quais valores, em que ponto foi feito isso. É nesse sentido que as frases de efeito, elas precisam ser repensadas, elas precisam ser analisadas ou orientadas. Então, quando eu falo assim, o Deus de amor e paz, eu preciso entender o que é isso. Eu não posso simplesmente dizer que Deus é Deus de amor e paz, porque talvez amor para mim está baseado em resolução de problemas. E aí eu vou dizer para você assim, você é um mentiroso, porque Deus não ama. Porque se Deus realmente fosse um Deus de amor, Ele tinha salvado as crianças da morte de fome, de pragas. Que Deus que é esse de amor? Entende? É nesse sentido que as pessoas elas não conseguem explicar Deus. Elas não se relacionaram com as faces de Deus orientadas pelo Evangelho. É o Evangelho que orienta as faces de Deus, tá? Senão nós vamos ter orientações diversificadas e aí é um problema. Essa é a resolução que a gente tem para hoje, para entender que Deus de amor e paz é esse. Que amor que é esse? Quando eu falo de amor, eu falo de um amor intencional ou eu falo de um amor mais propriamente existencial? Porque o homem, ele cria a ideia de amor e se movimenta debaixo de uma intenção. Então, o nosso amor, ele é intencional, ele é um amor mais voltado para o filéu e para o eros, né? Que é um amor de parentes e sexual, do que o ágape, essa ideia do amor ágape, que tem uma variação dentro do grego. Na verdade, o nosso amor ele é um amor intencional, e o amor de Deus não tem isso. Deus ele não mede mérito e demérito para poder amar. É só você ver a parábola do filho pródigo. Deus não mediu mérito e demérito para receber o filho pródigo. Deus não mediu mérito e demérito para falar com o irmão mais velho. Você vai ver que a relação do irmão mais velho com o pai é de mérito e demérito. Mas Deus disse não. Eu não levo em consideração. Então o amor de Deus não é intencional. É nesse sentido que o Deus de amor e paz. Por que a gente precisa saber desse amor de Deus? Porque o amor de Deus não se aplica à resolução de problemas. É aqui que a gente tem que fazer um ponto.
Porque o meu amor faz com que eu venha fazer intervenções, micro e macros intervenções. Faz com que eu me preocupe ou tente até manipular situações para que elas ocorram da melhor maneira, que a pessoa que eu amo seja alcançada. É o amor intencional que pode ser manipulado. O amor de Deus não é assim. Quando Paulo vai falar lá em Romanos, no capítulo 5, sobre o amor de Deus e o entendimento de que se Deus ama, ele resolve problemas, Paulo vai pegar lá e vai dizer, olha, Deus prova o seu amor para conosco, enviando o seu único filho para morrer por nós, ainda pecadores. Nessa relação entre Deus e o homem, Deus não tem esse negócio de que se você me ama, me cura. Se você me ama, restaura o meu casamento. Se você me ama, faz um milagre em mim. Não tem isso na relação bíblica entre o homem e Deus. O amor de Deus é provado na cruz. Então, como eu sei que Deus me ama? É esse Deus de amor e paz. Eu sei que Deus me ama porque Ele fez uma obra redentora, aonde Ele mesmo desce em uma cruz para ser sacrificado por causa de mim. Ele morre no meu lugar. Essa é a maior prova de amor que existe. Então, o amor de Deus, Paulo vai dizer ali em Romanos capítulo 5, não está baseado em resolução de problemas. Não é porque Ele te ama que Ele vai resolver problemas. Ele resolveu o maior problema de todo, que nem precisava, mas por amor Ele fez. Não havia intencionalidade. Você vai ver que Paulo vai dizer, ainda sendo pecadores, ou seja, não tinha nada que a gente pudesse fazer que agradasse Deus. Não tinha nada que nós pudéssemos fazer que chamasse a atenção de Deus. Mas mesmo assim, Ele amando, foi e fez. Então, esse ponto precisa ser esclarecido. Porque hoje nós vamos ver uma variação dessa ideia de amor de Deus. E na aplicação dessa mensagem eu vou tentar mostrar isso para vocês. Então, Deus te ama? Sim. E isso deve estar formado no seu coração, independente do momento que você esteja agora. Seja ele afetivo, seja ele cognitivo, seja ele de resolução ou não. Ou não. Eu louvo a Deus que nesses últimos anos agora começou a se levantar uma nova linha de louvores que trazem a palavra como centro. Né? Nós temos um louvor aí que fala que Deus é o Deus do milagre. Se Deus fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer, continua sendo Deus. Porque eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Aí o texto, a música vai dizer assim, haja o que houver, sempre será Deus. Essa última, nós vamos vendo aí uma linhagem de louvor centrado na palavra, muito além da resolução de problemas. É isso que a igreja precisa entender. Porque a paz de Deus só vem com a totalidade. Quando nós falamos de uma paz, o Deus de amor e paz, eu falo, olha, de um Deus que morre por amor ao homem e que não prova o amor resolvendo coisas, e que a paz de Deus que excede o entendimento, é porque Ele não vem para resolver. Essa paz também não vem mudar problemas. Essa paz vem trazer uma mudança de interpretação sobre o problema. É por isso que ela excede o entendimento. Ela está para além do entendimento. Porque a gente continua vendo o problema, mas o problema já não domina a minha sócio-emoção. É nesse sentido que a paz de Deus excede todo o entendimento. É isso que a Bíblia está falando. Então, que paz que é essa? Essa é uma paz que você vai ver num texto aplicado, muito interessante, quando Jesus acaba de ser morto e começa uma perseguição, uma pequena perseguição em Israel acerca dos discípulos, e eles fogem. Você vai ver no texto que eles se trancam em um lugar, eles estão com medo de serem capturados,
e com o tempo eles ficam ali até Jesus ressuscitar. A Bíblia vai dizer que Jesus, quando ressuscita, eles estão trancados e com medo de serem pegos e sofrerem a mesma pena. A Bíblia vai dizer que Jesus aparece do nada, está tudo fechado. E aí Jesus diz: paz seja convosco. A paz de Deus não muda a situação adversa. Você vai ver que lá fora o texto ainda vai dizer que havia perseguição. Mas agora, dentro daquele pequeno estabelecimento, havia tranquilidade. Havia uma maneira de interpretar aquela perseguição de fora de uma forma diferente. Essa é a paz. Quando eu falo o Deus de amor e paz, que Paulo está dizendo dentro da igreja aqui de Atos, de Éfeso, ele está dizendo: olha, eu nunca vos deixei de anunciar a totalidade. Eu tenho a minha consciência limpa, porque é a totalidade que traz a maturidade. Se eu fixar uma face de Deus e tratá-la como exclusiva na igreja, o Deus da multiplicação, você nunca vai amadurecer. Se eu pegar uma face exclusiva de Deus e tratá-la na igreja como o marketing religioso faz hoje, a igreja jamais vai amadurecer, porque eu levo a igreja a resolver a paz por resolução de problemas, e isso é antibíblico. Essa paz, ela tem que mudar o entendimento, e para isso, ela precisa de apropriação de conceito. Eu disse isso na mensagem passada e torno a dizer de novo. Mudou o conceito, mudou o comportamento. Isso é real. A maneira como você pensa é a maneira como você se comporta. Isso é importante a gente entender. Por quê? Porque essa paz, ela é dada tanto na igreja triunfante como na igreja militante, ou vice-versa. Como que a igreja militante, que é essa igreja que milita, que sofre as aflições, que luta pelo presente século, que está sendo ferida pelos amores terrenos, pelas paixões terrenas, né? Com esse lado obscuro do homem, que a todo tempo milita entre luz e trevas, entre vontade e prazer e desprazer e vontade de Deus. Essa militância, como que eu tenho paz em cima dessa natureza caída? O texto vai dizer: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, tomai de mim o meu jugo e o meu fardo. E a Bíblia vai dizer: e vos darei descanso para a vossa alma. Quando o texto fala de jugo e fardo, o texto está falando de um corpo teórico. Aproprie-se do meu corpo teórico, aproprie-se dos meus conceitos, porque vocês vão ter paz, descanso para a alma, psique. Não é para o espírito, é descanso para a alma. Apropriem-se do meu corpo teórico, dos meus ensinamentos, e vocês vão ter descanso para a alma. Então, o descanso começa aqui, sim, com paz. Com paz de entendimento. Depois, com a igreja triunfante, que é o arrebatamento e a eternidade. Mas a paz, ela é proposta para um mundo de caos. Sim, é o descanso para a alma. Então, eu preciso entender qual a relação que Deus estabelece com o homem, para que eu possa também entender que paz é essa, como me apropriar dela. E aí, eu peguei algumas perguntas mais relacionadas ao amor e paz, que geralmente eu recebo quando as pessoas elas têm algumas dúvidas, e comecei a usá-las como aplicação dessa noite. Quer ver? A primeira aplicação, depois de dar essa introdução, depois de discorrer um pouco sobre o Deus de amor e paz, as faces de Deus, a primeira aplicação é essa: se Deus é amor, por que sofremos? Você já fez essa pergunta? Já fizeram essa pergunta para você, que já dá um tempo dentro da igreja? Se Deus é amor, por que a gente sofre? Eu quero tentar explicar isso para você, sempre pela Bíblia. Nada pela ideia prática, filosófica, tá? Se você olhar na Bíblia, problema ele não é problema. Problema é uma condição de existência. Quando Deus cria o homem,
Não existe problema. A vontade de Deus está revelada em Adão antes da queda. Então Deus cria o homem, coloca ele dentro do jardim, pleno e perfeito. A vontade de Deus é um homem pleno e perfeito, sem doença, sem enfermidades, sem anomalia. Um homem que não morre, um homem que não passa por esse processo que nós passamos hoje, um homem que não gera filhos com algumas teratologias, que aí são as síndromes que a gente tem hoje, né? Síndrome de Down, algumas doenças ou algumas malformações no tubo neural que fazem gerar crianças sem o cérebro. Nós temos algumas patologias psíquicas como a psicopatia, a sociopatia. Essa não é a vontade de Deus. Não é Deus que teve a vontade de te dar um filho com algum problema porque você tem estrutura para suportar. Salomão vai deixar muito claro que tudo sucede igualmente a todos debaixo do sol. Então, todas as pessoas estão sujeitas a ter isso. Por quê? Porque o homem, depois que peca, o Adão, ele corrompe toda essa linguagem de perfeição. A partir daí, eu passo a envelhecer, a morrer. Eu passo a ficar enfermo. Eu passo a precisar de roupas para me aquecer. Deus não quis isso para o homem, mas o homem foi produtor do seu próprio caos. A partir daí, biblicamente falando, você vai ver que o homem vai sofrendo uma existência agora com problemas. Não é que Deus não se importa. Por que Deus, se Deus é um Deus de amor, por que nós sofremos? Então você vai ver que desde o Éden, Deus tem reduzido os danos na humanidade. O primeiro de todos foi matar um animal para cobrir a vergonha de Adão e Eva, a nudez de Adão e Eva. Essa é a tipologia do Cristo, o sacrifício de um animal, né, que depois vai ser aplicado no Novo Testamento, que vem cobrir as vergonhas humanas. Mas sim, Deus desde lá vem reduzindo danos. Por que a terra tem ervas amargas e espinhos? A Bíblia vai dizer que por causa da consequência de Adão. Então, se Deus é amor, por que sofremos? Sofremos porque estamos colhendo uma condição do erro de Adão. É simples assim. Então, Deus não é um Deus que gera essa má formação genética? Não. Deus não é um Deus que olha e diz assim, olha, você é uma pessoa que merece pela estrutura psíquica que tem. Então, você pode suportar filhos assim. Não, não é isso. O texto vai dizer que Deus, ele a todo momento está reduzindo danos e que sofrimento é uma condição de existência. E que se você prestar muito atenção naquilo que Jesus disse, Jesus vai dizer, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. É nesse sentido que a aflição é uma condição de existência. Se Deus nos ama, por que sofremos? Porque estamos em uma natureza agora caída, estamos recebendo uma herança, uma carga de herança pecaminosa sobre nós, e que essa herança ela é quebrada com Cristo. É por isso que a cruz de Cristo ela é real, ela existiu. E qual é o fundamento da cruz de Cristo? Anular essa herança maldita. Se você pega Romanos capítulo 5, continuando, o Deus que prova o seu amor, você vai ver que lá ele vai dizer, por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Mas por um homem superabundou a graça. Você vai ver que ele vai falar de alma vivente e de espírito vivificante, que é uma transformação, que essa dívida ela é paga com Cristo. É por isso que Deus nos ama. Deus nos ama porque sofremos, porque é uma escolha humana o sofrimento. Não que eu escolho sofrer, mas eu recebo uma herança que vem dessa má formação, tá? A partir daí o homem vai se organizar em sociedade,
que cada sociedade tem o seu viés político, que vai gerar sofrimento também, é um sofrimento sobre sofrimento, mas a todo momento Deus está reduzindo danos, Deus nos ama. Segundo, se Deus me ama, o que Ele faz para amenizar esse sofrimento? Se você olhar para a Bíblia, você vai ver que Deus tem uma hierarquia, ou que Deus estabeleceu uma hierarquia de resolução, de resoluções. Uma é se revelar ao homem caído. A preocupação entre relação Deus e homem nunca foi do homem. Se você olhar dentro da Bíblia, a maior preocupação entre se relacionar com o homem sempre foi de Deus. Deus sempre foi o interessado. Começa aí. Nós vamos pegar uma preocupação que vem desde da cruz de Cristo, a consolação do Espírito Santo. Então sim, o que Deus faz para amenizar esse sofrimento? Deus quebra essa herança maldita e através disso passa a habitar no homem e manda o Consolador, aquele que está junto na dor. Não é o anador, tá? Tem muito cristão aí que é ensinado que é o anador, é o Deus que anula a dor. Não, é o Consolador, é aquele que passa junto na dor. Ele vai reduzindo danos com você. Terceiro, como posso alcançar essa paz? Em primeiro lugar, você precisa entender quem é Deus. Você precisa se apropriar desses conteúdos aqui para além de mensagem. A mensagem que eu trago aqui para vocês é muito vazia, no sentido de falta muito conteúdo numa mensagem prática. A gente precisa se apropriar um pouquinho mais e aí sim você vai se apropriando dessa paz de Deus, porque você vai entendendo as faces de Deus, tá? Você vai tendo paz, mas uma coisa é certa, resolução de problemas não é uma das faces de paz de Deus, não é uma das faces de amor de Deus, é muito diferente o Deus de paz e o Deus que resolve problemas. É claro que nós temos algumas linguagens teológicas que usam de má fé, um evangelho muito mal intencionado, que diz que você precisa de paz e essa paz está aplicada aos seus anseios sociais. Vamos lá, você não tem carro, vem para Jesus que você vai ter carro. Mentira. Você não tem casa, vem para Jesus que você vai ter casa. Mentira. Os seus anseios sociais não são resolução de paz para Deus. A resolução de paz para Deus está sim em uma mudança de como você encara esse sofrimento terreno e uma mudança nas questões de status. Você sai de pecador por uma condição de inferno para filho de Deus em uma condição de salvação e vida eterna. Não é essa paz que se alimenta numa esperança caída, numa esperança terrena, tá? Esse evangelho de hoje muito mal intencionado é assim. Então vamos fazer aí uma aplicação de um marketing religioso e vamos juntar a gente e vamos falar que Deus vai fazer. E aí Deus não vai fazer. É importante a gente ver isso, é importante a gente fazer uma separação disso e entender que Deus, ele está para além disso. Para além disso. É por isso que eu tento trazer um pouquinho dessa totalidade para as pessoas perceberem a maneira que estão cultuando a Deus. Para encerrar, o Deus de amor é um Deus que não falha. Esse amor de Deus não falha. É aqui que as pessoas também precisam conhecer esse Deus de amor, esse resumo das faces de Deus. Porque as pessoas elas acham que o amor de Deus, ele é, além de estar baseado na resolução de problemas, esse amor de Deus é baseado em ganhos, só ganhos. Vou tentar explicar isso para você. Quando eu falo de fidelidade de Deus, eu falo de um Deus fiel. Só que essa fidelidade, em todo o texto bíblico, está debaixo de um contexto de justificação. Então eu não posso dizer para você assim, Deus é fiel, como a gente coloca nos carros. Deus é fiel, presente de Deus.
Eu não posso reduzir a fidelidade de Deus, que é uma característica suprema do amor. Eu não posso reduzir a fidelidade de Deus a um bem-estar. Por quê? Porque se Deus foi fiel na minha vida, na vida de quem ele foi infiel? Se Deus me deu um carro ou me curou de uma enfermidade grave, ele foi fiel, então ele não foi fiel para aquela pessoa que morreu, ou não recebeu, ou talvez nem tenha comida agora. Entendi que esse amor de Deus, é por isso que a gente precisa do texto, gente. O texto coloca a fidelidade de Deus dentro da justificação, e aí vai dizer, o amor de Deus não falha. Em que sentido? É quando você vai olhar para a sua natureza caída, você está na igreja militante, cheia de defeitos, falhando a beça. E mesmo assim, naquele grande dia, o amor de Deus vai se revelar e vai dizer assim, ó, esses aqui são meus. E se houver alguma acusação do tipo assim, mas aquele ali também roubou, aquele ali também mentiu, aquele ali adulterou um templo, aquele ali roubou ali a igreja, ou aquele ali, Deus vai dizer assim, olha, é meu, eu justifico, o meu sangue está nele. Pessoas que nasceram de novo, elas vão errar, mas elas vão se arrepender. Essa é a diferença de nascer de novo. É a ideia de arrependimento e o sentimento de arrependimento. Eu sei que eu nasci de novo quando eu tenho um constrangimento do erro que cometo. Então o amor de Deus é baseado na fidelidade. Essa fidelidade é uma expressão do amor de Deus. E a fidelidade é na justificação. Também, de novo, não é na resolução de problemas. Aí a gente tem hinos também, hoje muito bons, que falam que o seu amor não falha, né? Pode o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama e o seu amor não falha. Esse é um hino muito interessante, porque é um hino que vai falar das evidências do final do mundo, vai falar que muitas coisas vão estar acontecendo, as pessoas vão estar vendo o sinal, e aquele que acredita em Deus não precisa temer. Você está vendo o sinal do arrebatamento, não é para você temer, é para você ter paz. Porque o Deus de amor e paz já te justificou e Ele te ama, e por Ele te amar, Ele é fiel e Ele vai te justificar. Então, se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama e o seu amor não falha. Essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês, tá? Que Deus possa trazer uma edificação através dessas palavras e desenvolver o coração de vocês para uma intimidade maior com Ele. Amém?